Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Desistindo tudo. Pessoas chegaram aqui pensando assim: a última vez que eu vou lá, se Deus não fazer, eu não vou mais. Eu quero te dar uma notícia nessa noite, igreja. Deus, Ele nunca te desamparou e Ele nunca vai te desamparar, e Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida nessa noite. Acende esse seu lugar. A palavra de Deus, ela é muito forte. Ela é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia tem uma página branca dela que é o Velho Testamento, a divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Uma folha só. Essa folha só significa um período interbíblico, aonde Deus não se manifestou por 400 anos de silêncio. Vira para o Senhor e faz: Deus, Ele ficou em silêncio durante 400 anos. Até a igreja estava vivendo lamaçal, na podridão do pecado, na prostituição, nos jogos de azares, na bebida, na confusão, nas coisas erradas. E Deus, eu creio que nesse tempo, Deus não estava ali contemplando aquela situação de pecado, mas Deus estava ali em silêncio dentro do céu. Mas eu creio que lá no céu teve uma reunião entre o Pai
e o Espírito Santo de Deus. Ali tem uma reunião no céu, aonde o próprio Deus disse: Jesus, tu és o meu filho, tu és o meu unigênito, mas eu vou ter que te enviar sobre a face da terra. Que Jesus, naquele momento, disse assim: Pai, eis-me aqui. A terra estava bagunçada, a terra estava na podridão, a terra estava no pecado, aonde Deus não se manifestou em 400 anos de silêncio, mas chegou a hora de chegar. Chega! Porque eu quero ali agir sobre a face da terra. Aquela reunião entre o Pai, o Espírito Santo e Jesus, creio eu, os bastidores, os anjos, vendo aquela situação, vendo Jesus chegando sobre a face da terra. Vem o Espírito Santo e apossou sobre a mulher chamada Maria. E essa mulher, a Bíblia diz que ela se engravidou, teve o seu filho unigênito de Deus, e aquela criança ia crescendo e fazendo grandes coisas, que as pessoas ficavam maravilhadas. Mas indo mais além, a Bíblia diz que quando Jesus chegou aos seus 30 anos de idade, Jesus foi batizado. Não é que era necessário Jesus ser batizado, porque Jesus não tinha o que se arrepender, Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha prostituição, Jesus não tinha adultério, Jesus não tinha mágoa, Jesus não tinha rancor, Jesus não tinha sujeira, Jesus não tinha nada que abonasse a Ele. Aleluia! Mas Ele quis fazer, para mostrar para o povo como é que tem que se fazer. E a palavra de Deus diz que quando Jesus sai da água, o Espírito Santo vem e aplauda sobre ele. Meu Deus, eu posso imaginar chamar e cantar, decanta lá, mas decanta lá, o fogo é lugar deixa. Mas eu quero chegar em uma parte aonde Jesus, com seus 33 anos de idade, ele naquela situação de aflição, ele estava orando, buscando, e de repente chega o traidor chamado Judas. E quando o seu traidor chegou, Judas, junto com aqueles soldados, levaram o nosso Jesus. E eu quero estender mais ainda para a igreja entender. Jesus passou pela sexta-feira da paixão, sábado, aleluia, e o domingo de ressurreição. Quando Jesus estava ali sendo interrogado por aquele homem chamado Pilatos, aquele homem manda chamar Jesus e conversa com Jesus, e tudo que ele pergunta a Jesus, Jesus simplesmente fica calado. Ele fica calado. E aquele homem, a mulher dele chega perto dele e fala: não mexe com ele, que eu tive um sonho com ele muito triste, um sonho pesado. Ele é o Filho de Deus. Mas só que tinha esse homem chamado Pilatos, governador daquele lugar. Naquela época tinha uma festa que soltava um dos prisioneiros. E eu quero apresentar
Barrabás, um homem terrível, um homem, a Bíblia diz que era um homem homicida, um homem que só fazia coisas erradas, um homem que estava no pecado, um homem que estava na sujeira, no lamaçal desse mundo. E como eu disse para a igreja, há um certo tempo, outrora, nesse momento, era soldado um prisioneiro. E de repente chamaram Barrabás e chamaram Jesus. Meus irmãos, Jesus, homem íntegro, homem sincero, homem sem pecado, homem santo, homem obediente, homem ovelha muda. Enquanto Barrabás, desonesto, homicida, pecador, sujo, rebelde, pode enganador. Tá, Barrabás, você tem embora. Está preso, rapaz. Tem esse Barrabás, não? Barrabás! Vamos para trás, rapaz? Brincando com você, não? E Jesus? Jesus também está preso. Igreja viva que está aqui nesta noite. Imagine só a situação daquela época. Jesus, um homem santo, um homem sem pecado e sem nada, que abonasse, nada que falasse contra ele, algo que poderia o condená-lo. Esse homem, um matador, um homicida, um homem que estava fazendo coisas erradas. E Pilatos, como a esposa tinha falado com ele, para não derramar o sangue sobre as mãos dele, ele lavou as suas mãos e deixou o povo decidir. E eu quero perguntar para a igreja viva que está aqui nesta noite: escolhe hoje, igreja, quem você quer saudar, Jesus ou Barrabás? Quem que você quer que salve hoje? Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Solta Jesus! Barrabás ou Jesus? A gente pode enxergar aqui nessa noite que algumas pessoas estão falando só de Jesus. E outras pessoas estão falando, solta Barrabás. Meus irmãos, eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, foi necessário que acontecesse de Jesus ser preso e Barrabás ser solto. Agora,
Imagina a igreja, os seus próprios, da sua parentela, judeus, que são juntos, amigos, entre aspas, pessoas que estão do seu lado, como estava ao lado de Jesus, mandando crucificar Jesus, mandando matar Jesus. Um homem que não tinha nada contra ele, santo, limpo. Meu Deus, é muito forte. Eu estou aqui pregando emocionado, gente. Eu estou aqui pregando emocionado, sabe por quê? Porque o que está acontecendo, o cenário que se encontra aqui nesta noite, é um cenário muito forte. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós não estamos falando de um simples homem, nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Jesus de Nazaré, aquele que pagou o preço por nós. Jesus pagando o preço. Cadê os soldados? Os soldados vieram. Os soldados vieram e pegaram Jesus. Pilatos tinha lavado suas mãos, mandou entregar lá e pronto. Pegaram Jesus, vem cá. E foram caminhando com Jesus, chegaram a um certo lugar. Pá! Bofetadas, cuspiram nele, chutaram ele, fizeram grandes coisas contra ele. E a Bíblia fala que pegam uma coroa de espinho e crava sobre a sua cabeça. E a coroa de espinho cravada nele, ele sofrendo, igreja, como ovelha muda da igreja. Por amor a mim, a você que está aqui nessa noite, por amor a nossos filhos que estamos aqui nessa noite, Jesus estava ali sofrendo, Jesus estava ali sendo bofeteado, Jesus estava ali na situação difícil, mas calado, igreja. Jesus é tão violento, igreja, que ele diz assim: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Esse é o amor que Jesus tem por mim e por você. Por mais que você pecou, por mais que você prostituiu, por mais que você bebeu todos naquele boteco, por mais que você se drogou, por mais que você ali fumou aquela maconha, cheirou aquela cocaína, por mais que você se prostituiu, por mais que você fez tantas coisas erradas, Jesus pagou o preço ali apanhando, ali sofrendo, e eles ali levaram ele até a cruz do Calvário. Bateram nele, jogaram lança nele, deram vinagre para beber naquela cruz. Jesus sofreu por mim e por você. Ele tem uma coisa, igreja: Jesus, ele é maravilhoso. Mas Jesus, ele quer ser amado pela sua igreja. Imagine só pagar um preço pela humanidade. Imagine só pagar um preço pela multidão de pessoas. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, 22, que o qual não cometeu pecado nenhum e nem a sua boca se achou engano. Imagina um homem viver sobre 33
onde ele já estava pronto para morrer. E ele fala: Pai, porque tu me desamparaste. E eu creio que nesse momento no céu, o Deus Todo-Poderoso começou a chorar. Eu creio que nesse momento o próprio Deus estava de costa. A Bíblia não narra isso, mas eu creio que Deus estava ali no céu sofrendo porque Ele entregou o seu único filho para a humanidade. E quando Ele entregou o seu único filho à humanidade, Ele entregou para que hoje nós estivéssemos aqui, para crer em Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. E de repente Ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Está consumado. Você sabe o que aconteceu em pé, igreja? E de repente, Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele não foi direto ao Pai primeiro, Ele desceu primeiro. Imagine só, o inferno nunca tinha visto luz, nunca tinha visto luz naquele lugar. E de repente Jesus andou. Jesus desceu. Os demônios ficaram espantados, preocupados. Nunca houve luz nesse lugar. Nunca houve luz. E Jesus começa a entrar lá no inferno. Quando Jesus entra no inferno, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Quando Jesus começa a entrar no inferno, os demônios, eu imagino que eles começam a bater as pedras. Jesus chegou para ele e falou assim: Satanás, agora me entrega a chave da morte e do inferno. E de repente Satanás fez de joelho e entregou, igreja, a chave da morte. Você vai falar demais, espera aí, só um minuto. Olha que interessante, igreja. Olha a revelação dessa mensagem. Satanás ele teve que se render diante dos pés de Jesus e saber que ele não é nada. Como o pastor Martins pregou quarta-feira, não tem negociação, Satanás. Você não vale nada. Jesus deu a chave da morte e do inferno. E você sabe o que Jesus fez? Bom, pegou a chave da morte do inferno e a morte não teve mais domínio. A morte não pode vencer Jesus.
Mas quando Jesus saiu daquele lugar, antigamente existia um lugar, existe ainda, um lugar chamado Seol, das mais baixas profundezas da terra, aonde existe o inferno, aonde existe o abismo no meio e aonde existe o seio de Abraão, que tipifica o céu, o paraíso. E quando Jesus pegou a chave da mão de Satanás, da morte e do inferno, Jesus transpassou, vem cá Jesus, ele transpassou, ele pulou o abismo e chegou ao outro lado. Todo o povo da lei que tinha morrido, que estava com Deus, Jesus vai viver. Jesus subiu para cá, igreja. É isso que Jesus faz. É algo sobrenatural. E você sabe o que Jesus fez? Quando ele estava aqui nessa cruz do Calvário, ele carregou o meu pecado, ele carregou o